Batoque, com as suas paisagens exuberantes e tradições enraizadas, serve como microcosmo onde as gerações se entrelaçam, compartilhando conhecimentos transmitidos oralmente e celebrando festividades que mantêm viva a chama da cultura quilombola. Entrevistas com os líderes locais revelam a importância da preservação de Batoque, não apenas como espaço geográfico, mas como um guardião da memória coletiva. As famílias, apesar das adversidades, buscam estratégias de empoderamento econômico e educacional, visando o fortalecimento de sua comunidade. No coração do Ceará, nas terras entre os municípios de Mucambo e Pacujá, perdura uma comunidade que é guardiã de tradições e histórias singulares, as famílias quilombolas de Batoque. Essa comunidade resiste mantendo viva as suas raízes. Estamos com o senhor Inácio, é um dos mais antigos moradores aqui da localidade do Batoque. Batoque, que é uma comunidade de descendentes de quilombolas. Isso não é verdade, senhor Inácio? Sim. O meu avô era escravo. Trabalhava aqui numa fazenda no Jacurutu, de José Pedro de Alcântara. Era o senhor dele. E o nome do meu avô era Joaquim Rodrigues Cordeiro. Ou seja, o seu avô foi um dos primeiros a chegar aqui na localidade do Batoque, o dos fundadores, né? É, os fundadores. Ele chegou e ficou uma casa lá no lugar que tudo é Batoque, mas era lá atrás. Ele fez uma casa, um casarão, uma casa muito grande. Lá eu nasci e me criei, que eu nasci em 1935. Ele já tinha morrido. E aí ficou minha avó e eu fui criado lá, mas a minha mãe, meu pai e minha avó, e fomos criados lá. Lá a gente viveu até enquanto fomos empurrados para cá, que o pessoal, os donos de terra, começaram a cercar, e para a gente não ficar assim, impedido de criar qualquer uma coisa, uma criação, a gente fomos obrigados a sair para cá, ficar aqui na beira da estrada. O seu avô, ele veio de onde? O meu avô, eu não tenho certeza de onde veio, porque naquela época havia o tráfico de negros, pessoal que existia, e aí ninguém sabe de onde ele veio, porque todo mundo tem a história que vinham até a Bahia naquela época, era por navegação, vinham até a Bahia, Pernambuco ou Maranhão, e de lá era negociado, vendido com qualquer um outro animal. Então ele foi de uns que foi comprado e veio para cá, parar aqui na nossa região. Quantos filhos ele teve, o seu avô? O meu avô, ele teve o primeiro matrimônio, ele era casado com a dona Mariana. E segundo a minha avó já me dizia, a mãe Paz. Era Mariana. A Mariana tinha 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. E aí ele ficou viúvo e foi e casou com esta minha avó. E esta minha avó, ela é do século passado. Ela nasceu em 1864. E aí veio ela para cá, vieram de fora também esse pessoal, vieram aqui do lado da serra, veio ela e 2 irmãos, era João e Antônio, e ela. E aqui fincaram as moradias, ficaram morando até que esse meu avô ficou viúvo e casou-se com ela. E aí construíram um excelente carpinteiro, segundo ela dizia, e e minha avó trabalhava em artesanato de barro, fazendo panela, fazendo coisa. Na época, na necessidade, a gente vivia sempre, da roça e ela com essa profissão. O Batoque, ele é dividido em 2 municípios, né? Tem a ponte que faz essa divisão. Um lado Mucambo, o outro lado Pacujá. Nós estamos aqui do lado do Pacujá. Mas toda a vida, desde quando vocês chegaram, já tinha essa divisão ou foi depois dos municípios serem emancipados que teve essa divisão? Olha, essa emancipação política ela foi feita já depois que existia essa divisão. Isso, nós sempre moramos aqui num lugar, num local tipo ilha, porque ele daqui a poucos quilômetros para baixo, lá eles se encontram, eles dois. E aí desce lá, rumo do Jaibara. O senhor tá com que idade? Estou com 88 anos. O senhor tem quantos filhos? Nasceu 7 filhos. E aí morreu 2 novinhos, fiquei com 5. Aí a filha mulher que eu tinha, que era tudo homem, a filha mulher que nasceu, ela morreu
há uns 10 anos passados, ele morreu em 2014. E o senhor toda a vida trabalhou na agricultura familiar? Toda a vida, trabalhei na agricultura familiar. Você, seus filhos, a família toda? Família toda, todo trabalho. Mas eu já tive aqui, já fui presidente do sindicato no Pacujá há muitos anos, já fui vereador no Pacujá. O senhor já foi vereador também, mas naquele tempo era mais difícil do que no dia de hoje. Hoje a facilidade é bem maior para um vereador, né? Muito difícil. Eu fui, eu fui eleito em 88. Presidente do sindicato, você ficou quanto tempo? No sindicato eu fiquei uns 10 anos. Porque não tinha quem quisesse eu tomava. Porque na realidade, quando surgiu o sindicato no Pacujá, como naquela época, na época de 72, 73, 74, como aqui foi fundado no dia 6 de maio de 73, era muito difícil porque precisava conscientizar os trabalhadores e patrão que não queriam aceitar para eles pagarem uma renda num preço mais ou menos equivalente ao trabalho deles, eles exploravam demais. A renda era cobrada de 4,1, de 3,1, de 5,2. E aí, se quisesse trabalhar bem, se não quisesse, o patrão não dava terra para trabalhar. Então a gente era obrigado, era um pessoal tido como os escravos que tinha ali, que tinha que fazer aquilo que eles quisessem. E, a luta maior foi esta, porque tornou-se Inquisição, eu tive questão em defesa dos trabalhadores 6 anos de questão, com confusão com o patrão, era eu e o companheiro Chicolá do Sindicato de Mucambo, que Deus já levou. Queria convidar você, amiga dona de casa, amigo chefe de família, participar, visitar lá a nossa feirinha. Verdade, inclusive a gente trabalhou junto na Rádio Bom Pastor. Fiquei por muitos anos trabalhando junto com o seu Inácio de Brito. Conheço muito bem. A Ave Maria ali foi uma grande personagem e lutamos muito junto, trabalhamos muito junto. A nossa questão foi conjunta, que tivemos em defesa dos trabalhadores, que era de trabalhador daqui e trabalhador do Mucambo. Eu tive uma vida lá, sou muito conhecido no pessoal do Mucambo, dos mais velhos. Os mais novos, dificilmente conheço, mas eu sempre procuro me informar quando vem a família, porque eu agora, nesse curto espaço de tempo que ainda me resta, não sei quanto tempo é, eu ainda dou palestra para os alunos, os professores vêm pedir para eu dar uma palestra com eles me fazerem pergunta e eu responder. E, e aí eu fico assim. Mas eles esqueceram um pouco, as editoras, esqueceram um pouco Da nossa história, né? A nossa cultura. da nossa cultura. Então, eles vieram apresentar depois deles já quase tudo preparado, que muitos deles ignoram o nosso passado. E eu acho que essa história que deve ser escrita, ela deve ser conjunta. É trazer o que foi sofrimento e junto com a alegria que na realidade existe hoje. Eu acho que devia haver isso, assim. Seu Inácio, essas terras aqui vocês receberam como doação? Quando vocês chegaram, nos conte aí, quando vocês chegaram aqui, essas terras pertenciam a quem? Essas terras aqui, que nós estamos pisando aqui hoje, elas pertenciam aqui a um senhor, era do Joaquim do menino, do Joaquim Belim, não, do A família dos Belinhos do Mucambo? Belim, do Benedito. Isso pertencia ao Benedito, que o Belarmino, pai deles aqui, do Joaquim, do José, Era um grande fazendeiro. um grande fazendeiro. Tinha terra por tudo enquanto é canto. E aí, Tinha escravo também que trabalhava para eles nessa época ou não? Não, já não tinha mais escravo aqui. Já tinha tudo de liberdade, né? trabalhava quando queria. E então, era mais ou menos isso. Mas aqui era do Benedito, que ele comprou, ele, Belinho, comprou esse terreno aqui e deu para o filho, que era o caçula. Era o Benedito. E aí o Benedito vendeu e para outro aqui que vendeu para um pessoal ali um Francisco da Silva. Hoje, atualmente, quantos habitantes nós temos aqui, aproximadamente, na localidade do Batoque? Aproximado tem uns 350 pessoas, Todos descendentes de quilombos. todos descendentes de quilombo. Batoque que fica aproximadamente uns 9 quilômetros de Mucambo, a sede do município. E 2 quilômetros para a sede, Pacujá, né? Pois já, é verdade, pois é isso mesmo. Eu falo com uma visão que
eu furei tempo de criança. Acidente? Como foi? Nos conte. Não, esses foi um acidente, mas foi por mim mesmo, eu criança, porque na realidade, quando as crianças do passado, ela eram muito boba, porque os pais não deixavam a gente fazer as coisas. E o papai tinha um canivete corneta muito bom, e ele tinha botou assim, que é um dos conselhos que sempre a todos os médicos que vêm na bula, ele e diz que aquilo perigoso deixa fora do alcance de criança. Com nas prateleiras que estavam, um a um, tirei num instante de si, dobrei a palha, coloquei o canivete de gume para cima e puxei o canivete, era uma navalha que parece que não passou nem na palha. Aí veio direto dentro do olho, não cortou nem em cima, nem embaixo, foi só no meio da pompilha mesmo. Eu lembro como fosse hoje. O grito que eu dei quando minha mãe chegou, que eu estava com a mão assim no olho, que ela tirou a baba, vinha escorrendo daqui. Você tinha que idade? 6 anos. 6 anos de idade. Seu Inácio, foi um prazer conversar com o senhor, viu? Muito obrigado. E até a próxima. Quantas vezes precisar, eu estou aqui. Quando estiver vivo, Deus quiser, vai viver muitos anos ainda, se Deus quiser. no lugar, eu estou no batente. Aqui junto dos quilombolas temos também descendentes de índio. Vamos conversar aqui com um descendente de índio, falar um pouco aí de sua história, de vida aqui na localidade de Batoque. Batoque que fica entre os municípios de Mucambo e Pacujá. Vamos ver se a gente encontra aqui o senhor Raimundo, né? Ele que é descendente de índio. A gente conversando com pessoas aqui do Batoque e eles nos contaram que, além dos quilombolas, nós temos também descendentes de índio aqui. Tem, é muito. Você veio de onde? Rapaz, da onde nós viemos, a minha bisavó foi pegada na ladeira da Lapa. Pegada? Pegada, Pegada com a dente de cachorro? dentro de cachorro. Sério mesmo? Sério, sério. A minha bisavó. Pegado com a minha avó. O seu pai morou também aqui no Batoque? Morava, era daqui mesmo. Aqui mesmo do Batoque. O senhor tem quantos filhos? São 7. Aqui vocês vivem da agricultura familiar? É. Que é? Todo mundo trabalha na agricultura. Sempre nesse localzinho aqui que vocês moraram? Não, só porque nós moramos ali mais embaixo. Mas de lá nós viemos pra cá. Mas eu nasci lá, e lá me criei lá, e aí já vim pra cá criado já. Você pesca também, ainda É. traz consigo a cultura indígena de pescar, Ainda. Tem os meus landuá ali, meus galão, estão tudo ali guardados. caça. Caça, não, a caça a gente, certo tempo pra cá, tudo melhorou, aí ninguém caça mais não. Antigamente a gente vivia só no mato, Era uma precisão grande, né? era pressão grande. Eu pra criar meus filhos foi uma luta brava. Os engraçados estão tudo criados, cada qual nas suas casas. São quantos filhos? 7, 4 mulheres e 3 homens. Hoje o senhor está com que idade? 64. Tem um que mora aqui, outro mora ali. Uma filha mora aqui, uma mora no Bom Sucesso e 2 no Pacujá. Pois é, a gente contando as histórias aqui, né, dos quilombos, quilombolas, que aqui, Pacujá, são descendentes de quilombos, né? E aí fiquei sabendo, rapaz, tem também indígena junto com os quilombolas. E eu fiquei assim, que eu até então eu não sabia. Pois tem aqui. Mas o senhor nunca atirou de arco e flecha. Não, nunca não. Só as descendências que você traz consigo, mas Tirar de espingarda. espingarda. De espingarda já tirei muito. Pacujá, a 303 quilômetros de Fortaleza, no norte do estado, Ana Lúcia de Abreu conseguiu ser a primeira quilombola eleita em todo o estado do Ceará. Residente aqui no Batoque, comunidade que abriga aproximadamente um pouco mais de 55 famílias remanescentes de quilombo, a técnica em enfermagem nunca havia concorrido a nenhum cargo. Ana nunca havia se imaginado na política antes e teve que intercalar o curto período de campanha com os plantões realizados no hospital em que trabalha. Você foi eleita com quantos votos? Foram 163 votos, né, tudo baseado no coeficiente eleitoral do partido, né, e a gente só tem muita gratidão, inclusive, a todas as pessoas que confiaram na gente, que confiam. Se eu fui convidada a representar a população pacujaense, em especial a minha comunidade, é porque viram potencial em mim e confiança, né. Então a gente só tem a agradecer a todas as pessoas que confiaram em mim para estar me convidando e também nas pessoas que confiaram em estar votando em mim.
Hoje você está atualmente na situação ou na oposição? Porque tem um vai e vem de prefeito em Pacujá enorme, né? Como é que está hoje a questão da vereadora Lúcia? Tem também recebido apoio por parte do prefeito quando busca benfeitorias, melhorias para a comunidade? Ainda é uma questão muito, atrasada, né, eu não sou situação, hoje eu estou como oposição, faço parte do grupo do Alex Melo, né, estamos aí nessa caminhada árdua, né, entramos em um ano, que ele é um ano bastante complicado, né, principalmente para quem é candidato a vereador mais humilde de comunidades, né, que não tem tantos apoios, né, então a gente vem aí nesse 2024, que é um ano de política, e a gente vai fazer o melhor da gente. A gente está aí durante esses 3 anos, representando a população, reivindicando as melhorias, os anseios das comunidades, do município em geral, e a todas as pessoas que nos procuram, a gente está aí tentando buscar somente o melhor para o nosso povo. Vereadora representando os nossos antigos escravos, ou seja, a nossa comunidade do Quilombolas aqui na cidade do Pacujá. Tem mais algum outro representante político de quilombos aqui no estado do Ceará? Mulher negra, somente eu, no estado do Ceará, a primeira. A primeira eleita no estado do Ceará sou eu, Ana Lúcia, aqui da comunidade quilombola de Batoque, onde o que me moveu a estar entrando nesse grande desafio, né, que é uma negra, uma mulher, enfrentar o mundo político, que é um mundo tão cheio de artimanhas, né? Então, o que me moveu ir foi justamente a minha resistência, porque eu sabia que era difícil, eu sei que é difícil, não é fácil, buscar alguma melhoria para a nossa comunidade. Nós somos uma comunidade que, ao meu ponto de vista e de muitas pessoas da comunidade, nós somos uma comunidade muito menos desfavorecida. A nossa comunidade, ela é uma comunidade que ela há muito tempo ela era esquecida pelo poder público. Por prova disso, a nossa comunidade, nós só tínhamos uma escola, que era um bem público das gestões, né, não tem uma pracinha, não tem um posto, não tem nada que a comunidade possa se dizer que foi, as gestões que fizeram. Só tinha essas casas populares que foram entregues sem terminar e tudo isso a comunidade ficava prejudicada. Agora, depois dessas novas gestões, graças a Deus, né, o prefeito Tonhão veio a fazer a construção dessa quadra poliesportiva, o qual a gente agradece, né, a Deus e ao coração bom que ele tem, que esteve à frente. No entanto, a política do Pacujá enfrenta grandes instabilidade política, né? A gente vem aí em grande instabilidade, em que o município passa por coisas muito difíceis, né? E isso só prejudica a toda a população pacujaense. Ana Lúcia vai para a reeleição? Estou em análise, né? A gente depende de muitas coisas, depende da comunidade, do município. Que grau de parentesco a senhora tem com o seu Inácio? Eu sou sobrinha do seu Inácio e Joana, nossos pais, ele é irmão da minha mãe, né? E aí a gente segue aqui nesse mesmo caminho, nessa mesma trajetória. Ele é um dos meus orientadores, todas as minhas decisões e posicionamentos, sempre me reporto a ele, aconselhamentos. Ele é muito sábio, né? Muito, muito. É um dos mais idosos aqui da nossa comunidade e a gente só tem muita gratidão, porque hoje tudo que qualquer decisão que a gente venha a tomar, a gente sempre vem comunicar a ele, perguntar a opinião dele, o que que ele acha. Um senhor de 88 anos, mas totalmente lúcido, muito inteligente, sabe da história do nosso quilombo desde o princípio. E é isso, tudo isso vem repassando para nós mais jovens e a gente vai repassando aos nossos filhos. Segundo o levantamento da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, quilombolas, CONAC, 81 quilombolas foram eleitos para os cargos municipais em 2020. A organização mapeou 2 prefeitos, 9 vice-prefeitos e 68 vereadores eleitos. Ainda de acordo com a CONAC, apenas a região sul não teve quilombolas confirmados para o mandato, nem no executivo, nem no legislativo.